Shalom Adonai, meus amados irmãos, aqui quem fala é vosso irmão em Cristo Jesus, Marco Adriel. Estou aqui para deixar uma breve reflexão para a nossa meditação no dia de hoje. Por gentileza, você que está com a espada do Espírito Santo, abra vossas Bíblias comigo em 2 Timóteo, uma das cartas pastorais, como bem conhecemos, 2 Timóteo. Segundo Timóteo, no seu capítulo de número 1, versículo de número 7, diz assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes dos testemunhos de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo. Meus amados irmãos, amada Igreja do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina nessa carta pastoral, a qual vocês bem conhecem, que Paulo vai escrever 3 cartas conhecidas como cartas pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas 3 cartas são conhecidas como cartas pastorais, que são escritas para pastores Timóteo e Tito. A palavra do Senhor diz que nessa segunda carta de Timóteo, a qual a gente lemos no capítulo de número 1, Paulo se encontrava já preso. Paulo já se encontrava com seus dias aqui na terra se findando. Paulo ia ser decapitado. Ele foi preso por demanda de Nero, imperador de Roma. Nero, que vai tocar fogo em Roma, vai dar essa loucura nele, e ele coloca a culpa nos cristãos. E entre os líderes do cristianismo, a qual tinha um certo status pelas reformas que Paulo operou tanto em Jerusalém como em toda a Ásia, Paulo foi um dos primeiros a ser pego, como também o pastor Pedro, o apóstolo Pedro. E Paulo ia ser decapitado com falsas acusações. E Paulo está aqui na prisão, incentivando, dando ânimo para o jovem pastor Timóteo. O jovem pastor Timóteo, que conheceu Paulo na segunda viagem missionária. Esse jovem pastor Timóteo, que ele foi instruído pela sua mãe e pela sua avó na fé, no cristianismo. Paulo estava incentivando, dando um ânimo para esse jovem pastor que se encontrava desanimado. Timóteo se encontrava cabisbaixo por causa das perseguições que estavam ocorrendo naquele contexto. O povo cristão estava sendo perseguido e o jovem pastor Timóteo estava desanimado. Então veja bem comigo esses 2 cenários. Está o apóstolo Paulo preso, que está para ser decapitado, ser morto. E está o jovem pastor Timóteo em liberdade, com medo, aflito, angustiado. Interessante notar que Deus vai usar o apóstolo Paulo para dar ânimo, para dar direção, para dar consolo para um jovem pastor que se encontra em liberdade. Paulo, numa situação adversa,
há de morrer decapitado, sendo abandonado por muitos discípulos, mas todavia dando ânimo ao jovem pastor Timóteo, porque não é o cenário, não é o ambiente que vivemos, mas sim a nossa fé, como ela está conectada, sustentada em Deus, a sua palavra. A gente tem força para vencer as provações, temos força para dar nossa vida como mártir para nosso Senhor Jesus Cristo. A fé de Paulo está inabalável. Interessante notar, meus amados irmãos, em Atos 20, que Paulo vai se despedir dos irmãos de Éfeso, dizendo que nunca mais veria mais o seu rosto. Interessante que, como Paulo entra na casa do evangelista Felipe, a qual tinha 4 filhas virgens, jovem, profetiza. Interessante que aparece o profeta Cabo dizendo: pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e os seus pés, dizendo: esse cinto, o dono desse cinto, diz o Espírito Santo, que há de ser preso em Jerusalém e se entregue ao gentio. Os discípulos então tentam apaziguar, persuadir Paulo para não ir para Jerusalém, senão ele ia ser preso e decapitado. Mas Paulo, ele diz: porque quebranto o meu coração chorando, eu estou pronto não apenas ser preso, mas ser morto pelo Senhor Jesus Cristo. Olha a fé desse homem, uma fé inabalável. Esse homem não colocava barreira, limites, obstáculo para anunciar o Evangelho, para trabalhar para o reino de Deus, para proclamar Cristo, para servir o Senhor. Esse homem, apóstolo Paulo, estava pronto para perecer, para morrer por Cristo Jesus e não negar sua fé. Então Paulo vai alegrar, animar o jovem pastor Timóteo, que se encontrava em liberdade. O apóstolo Paulo fala: não te envergonhe do testemunho do Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. O apóstolo Paulo chama Timóteo, faz um convite para o jovem pastor Timóteo: sofre, pois, comigo, como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. É Paulo dizendo para mim e para você, meus amados irmãos, que o Evangelho não é só flores, que o Evangelho não é só vitória, que o Evangelho não é só paz, que o Evangelho não é aplauso, nem fama, nem status. O Evangelho também tem perseguição. O Evangelho tem momentos de provações, de tribulações, de aflições. A verdade e o amor, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou e disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: vós pensais que eu vim trazer paz para a terra? Eu não vim trazer paz para a terra, mas espada, divisão, confronto através do Evangelho. O Evangelho traz confronto, o Evangelho traz perseguição. Olha, os missionários em 2025 na Síria estão sofrendo perseguição, estão sendo esbofeteados, torturados e mortos. O Evangelho traz confronto, o Evangelho traz perseguição. Fé não é apenas você crer para operar milagres. Fé não é apenas para você crer que Deus cura, que Deus providencia, que Deus capacita, que Deus exalta. Fé também é você morrer para aquilo que você acredita. Fé também é você padecer por aquilo que você acredita. O Espírito Santo trouxe à minha mente agora o que Paulo diz para os irmãos de Filipos. Lembra? Filipenses, capítulo de número 1. Paulo vai dizer assim: a vós é concedido não somente crer no Senhor Jesus Cristo, mas também padecer. A vós é concedido não somente crer,
mas também padecer por Cristo Jesus. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Aquele que achou a sua vida nessa terra já perdeu, mas quem perdeu sua vida por amor a mim, esse a encontrou. O Evangelho tem vários exemplos, as Escrituras Sagradas têm vários exemplos, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina que o Evangelho é padecer. O falso Evangelho diz: Deus tem uma obra linda na sua vida, vem para Cristo que as coisas vão melhorar. O falso Evangelho que promove o homem é o Evangelho triunfalista, onde o homem é o centro, antropocêntrico, onde o homem é o centro, os louvores antropocêntricos, onde não é glória para Deus, não é honra para Deus, não exalta os atributos de Deus, não glorifica Deus, mas é um louvor que o homem é no centro, é só vitória, é só honra, é você por cima e seu inimigo por baixo. Isso não é um Evangelho, esse Evangelho que tem sido pregado em muitos lugares, através de louvores e pregações, é um Evangelho onde não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que é o Evangelho que nos resgata das trevas e nos transporta para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho que nos confronta diariamente, é o Evangelho que nos constrange, é o Evangelho que nos muda, que nos liberta desse mundo, que nos liberta da natureza adâmica caída, que nos transforma para produzir fruto digno de arrependimento, para produzir amor, mansidão, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, pureza. É o Evangelho que transforma as pessoas. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que transforma. A graça que não me muda não é a graça do Senhor. Então Paulo vai dizer para o jovem Timóteo, o Evangelho é padecer. Sofre, participa das aflições do Evangelho, como o bom soldado de Cristo. O bom soldado de Cristo, ele sofre pela fé que ele crê, que ele exerce, que ele prega. O soldado de Cristo, ele não nega o Senhor na provação. Ele está pronto para ser martirizado pelo Senhor. O Evangelho, o bom soldado de Cristo, ele bate continência ao Senhor dos Exércitos e não nega sua fé. Interessante que Paulo fala: participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus. Porque na provação Deus dá graça. Nem todas as provações Deus há de nos livrar. Tem provação que Deus pode nos livrar antes. Tem perseguições que Deus pode nos livrar antes. Tem tribulações que Deus pode nos livrar antes. Mas não necessariamente. Porque tem coisas que Deus quer que a gente passe para que a gente venha amadurecer. Está entendendo? Tem situações adversas que Deus quer que a gente passe para que a gente venha amadurecer. Deus não podia livrar os 3 jovens que se encontravam na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, antes da fornalha aquecida. Deus poderia, você há de vir comigo que Deus tem poder para livrar esses 3 jovens antes, mas Deus vai permitir eles passar para manifestar o seu poder, para manifestar o seu livramento, para estar escrito nas Escrituras, para a gente ter ânimo nas provações. Mas o que me chama a atenção desses 3 jovens é a fé deles, porque tinha muitos judeus ali. E aqueles outros judeus se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo de número 3. Mas esses 3 jovens eram judeus, mas tinham uma fé genuína e verdadeira. Interessante é o que eles falam para Nabucodonosor: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus é poderoso e pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha aquecida. Mas o que me chama a atenção é isso:
Mas ainda que o nosso Deus não nos livra, eu creio que Deus pode nos livrar. Eu tenho certeza que Deus tem poder para me livrar dessa provação, dessa tribulação, dessa situação. Mas saiba que ainda que Deus não me livre, não negarei a minha fé, não me prostrarei diante da estátua de ouro. Isso é fé. Eles criam que Deus tinha poder para livrar, mas cria também que padecer pela fé que eles acreditavam, pelo Deus que eles acreditavam, também é uma manifestação de fé. Fé não é somente Deus livrando, fé também é eu sofrendo por aquilo que eu acredito. É o que Paulo está passando, é o que a igreja primitiva passava. No Coliseu de Nero, eram lançadas crianças, eram lançados idosos, jovens e mulheres, e aquele povo não negava a sua fé. Tinha alguns que negavam a fé para não ser lançado no Coliseu e ser devorado pelos leões. Mas muitos irmãos da igreja primitiva eram lançados, crianças, jovens, idosos, mulheres, e era devorado vivo pelos leões. Imagina comigo a cena, como num estádio de futebol, e os romanos ali davam risada, zombavam, vendo os cristãos sendo martirizados pelos leões. E o que chamou a atenção naquele contexto é que eles não negavam a sua fé, eles adoravam ao Senhor Jesus Cristo, um se lançava na frente do outro para ser devorado pelos leões, mas eles não negavam a fé, porque eles queriam se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, até que Nero percebeu isso. Quando mais matava os cristãos e eles queriam morrer ali, eles não negavam a sua fé, eles adoravam a Deus ali no Coliseu. E Nero perguntou para o seu soldado, para o seu capitão, por que os cristãos eles se alegram em morrer, eles não têm medo de morrer? E o capitão disse: é porque os cristãos eles sabem morrer. Na grande verdade é isso, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Os cristãos sabem que a morte é o passaporte para a eternidade. Vou repetir, os cristãos eram lançados no Coliseu e eles bem compreendiam que a morte é o passaporte para a eternidade. Já estamos mortos para o mundo, já estou crucificado com Cristo Jesus, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver é trabalho, é fruto do meu trabalho. Viver é Cristo, mas o morrer é lucro. A morte é o passaporte para a eternidade. Nós na igreja brasileira, estamos aqui da igreja brasileira, a gente não sofre o que nossos irmãos têm sofrido lá na Síria, o que nossos irmãos têm sofrido no Oriente, que nossos irmãos têm sofrido tantas perseguições, tantos mártires do decorrer da história, prisões. A gente não tem padecido isso, mas há de acontecer a perseguição na América do Sul. Há de acontecer uma perseguição dentro das igrejas, dentro dos lares. E Deus está nos preparando, igreja brasileira, para as perseguições que há de vir. Deus está nos preparando. Eu não posso afirmar para você a doutrina da escatologia, o estudo das últimas coisas, se a igreja é de passar antes ou se a igreja vai enfrentar a grande tribulação. Eu não bato o martelo no pré ou no pós. O importante é a gente estar preparado a todo momento, seja que Deus arrebata a sua igreja antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. O importante é que a gente esteja preparado. O importante é que você doutrine os seus filhos e prepare os seus filhos para entregar sua vida para Cristo Jesus com um cheiro suave. O importante é você preparar sua esposa, a sua família para padecer por amor a Cristo. Aquele que perder sua vida por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, ele se encontrou a vida. O Evangelho, você tem que compreender que não é flores, tem espinho. Muitas das vezes você vai ser rejeitado, invejado, perseguido, desprezado.
mas isso é apenas princípio de dores. Muitas das vezes, quem vai se levantar contra você é da sua casa. Jesus disse isso, porque o Evangelho traz confronto. O pai se levantará contra o seu filho, o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora. E os seus inimigos dos homens serão da sua própria casa, da sua própria família. Porque o Evangelho confronta, divide entre luz e trevas, faz separação. E sereis odiado por todos por minha causa, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Deus podia livrar Daniel da cova de leões antes, mas Deus vai permitir Daniel passar pela cova. Tem coisas que Deus vai permitir você passar, irmão. Tem coisas que Deus vai permitir você passar, irmão. Mas Deus será glorificado nesse processo. Deus será glorificado na sua vida como foi glorificado na vida de José. Todavia, meu amado irmão, a gente tem que estar pronto para sofrer por amor de Cristo e pregar o verdadeiro Evangelho para essa geração. Pregar o verdadeiro Evangelho para essa geração. O Evangelho não é só flores. Nós somos chamados também não somente para crer, mas também para padecer. É mistério que passamos muitas tribulações para que fomos feitos dignos de entrar no reino de Deus, como diz Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E Paulo chama o jovem Timóteo: sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo. Lembra de 2 Coríntios 12, e eu termino aqui minha oportunidade. Paulo tinha um espinho na carne, a qual não sabemos o que era, se era uma enfermidade nos olhos, não sabemos se era a perseguição dos judeus, que os judeus foram o povo que mais perseguiu Paulo. Não sabemos o que era a sua enfermidade, ou se era de ordem espiritual, o espinho na carne de Paulo. Paulo, ele faz uma campanha e ele ora 3 vezes, e Deus diz para Paulo: a minha graça, o favor que você não merece, te basta, Paulo. O meu poder é aperfeiçoado na fraqueza, eu não vou tirar, mas a minha graça é suficiente. E Paulo, convicto disso, de experimentar a revelação do poder de Deus, de experimentar a manifestação do poder de Deus, ele fala: eu sinto prazer, mas tem que chegar nesse nível de maturidade. Eu sinto prazer na perseguição, na injúria, na necessidade, na afronta. Como eu estou fraco, eu estou forte, porque o poder de Deus é aperfeiçoado em minhas fraquezas. Aleluia. Que Deus te dê graça para suportar as provações. Bem-aventurado, como diz Tiago, capítulo de número 1. Bem-aventurado é o varão que é provado. Alegrai, tem de grande gozo quando passar por várias provações, sabendo que se for provado e persistir e perseverar até o fim, receberei a coroa da vida. Então, meu amado irmão, que Deus te dê graça, te dê força para você sofrer como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Seja um bom soldado, irmão. Seja uma boa soldado, seja um valente do Senhor. Sofre, pois, comigo as aflições do Evangelho. A porta é estreita e não passou por reforma. A porta larga está aí sendo pregada. É só vitória, é só bênção, é só paz. Como no tempo de Jeremias, muitos falsos profetas. Mas todavia a porta não passou por reforma. A porta continua estreita. O caminho é dificultoso. Tem que levar a cruz diariamente. Tem que negar a si mesmo, negar a sua vontade, para viver a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Mas todavia, o que Deus tem preparado para nós não se compara com as tribulações momentâneas que vivemos.
Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus ilumine o seu caminho, que Deus seja glorificado na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai, aqui é o irmão Maico Adriel, trazendo uma reflexão para a nossa vida. Que Deus nos abençoe.